Bom, meus queridos amigos, caríssimos senhores, na nossa primeira parte da aula a gente se prestou a definir o que é direito fundamental, o que são direitos fundamentais. Agora, fazendo uma síntese, portanto, nós vimos direitos fundamentais são aqueles essenciais à consecução de uma vida justa, segundo um determinado parâmetro de referência, um parâmetro fático normativo de comparação de referência. Podemos, portanto, definir que na atualidade direitos fundamentais são direitos essenciais à consecução de uma vida justa à luz das proposições pós-modernistas da escola crítica, da escola de Frankfurt. Dessa forma que a gente tem, portanto, a ideia de dignidade. A escola crítica, ela realça a dignidade, ela é uma nova escola de filosofia social. A filosofia social ficou um pouco eclipsada durante o ápice da razão instrumental iluminista, e agora a escola crítica procura recuperar esse sentido da dignidade no epicentro do ordenamento jurídico, de forma que podemos também dizer, portanto, que na contemporaneidade, direitos fundamentais são aqueles essenciais à consecução da dignidade da pessoa humana. E na sequência, para ilustrar a linha evolutiva dos direitos fundamentais, eu aproveitei a taxonomia, a classificação de Karel Vazak, que divide os direitos em 3 gerações. Agora eu quero falar o seguinte para os senhores. Apesar dessa classificação ser muito feliz, evitem usar a expressão geração de direitos fundamentais para falar de primeira geração, segunda e terceira geração. Essa é uma expressão em declínio. Atualmente, como explica Ingo Wolfgang, a expressão preferida é dimensão de direitos fundamentais. Direitos fundamentais de primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. Isso possui algumas razões. Quando você olha, tecnologia 3G, 4G, telefone celular de terceira geração, quarta geração, a expressão geração traz consigo uma ideia de que o precedente é mais simples do que o subsequente. Com direito isso não ocorre necessariamente. Às vezes você tem direitos mais complexos que são reconhecidos historicamente anteriores a períodos, a direitos mais simples. Você não tem essa necessidade. De forma que a expressão geração, ela carrega consigo essa imprecisão de levar a crer que primeiro se reconhecem direitos mais simples e depois mais complexos. Não é verdade. E também geração está muito relacionado com uma ideia estanque. Aqueles são os direitos de primeira geração, aqueles são os de segundo. Quando na verdade não existe isso, existe uma grande interação, uma intensa interação entre os direitos fundamentais. Tanto assim que liberdade sindical, embora aluda a direito do trabalho, um direito de segunda dimensão, também tem a ver com liberdade, com direitos de liberdade da primeira dimensão. Então as dimensões elas se completam, os direitos são interdependentes, são interrelacionados. E a prova disso é que você vai encontrar, por exemplo, numa norma de proteção à saúde do trabalhador sobre benzeno, prescrições que você pode invocar em casos envolvendo responsabilidade do poder econômico relevante por trabalho escravo na sua cadeia produtiva. Você vai encontrar num diploma tipicamente de direito ambiental, como a Declaração de Estocolmo de 1972, previsões a respeito de racismo, de repúdio ao apartheid. Você vai encontrar previsões relacionadas a direito das crianças, no diploma da Declaração do Rio de 1992, que também é um diploma de direito ambiental, de meio ambiente. Então está tudo muito interrelacionado e por tudo isso a gente prefere a expressão dimensão ao invés de gerações de direitos fundamentais. Existe uma palavrinha alemã que vocês vão se habituar a ouvir eu falar,
quem já é meu aluno há algum tempo já sabe que eu menciono bastante, é Gestalt. Gestalt se escreve com G maiúsculo E-S-T-A-L-T, Gestalt. É uma expressão alemã sem um correspondente, sem uma palavra que a traduza para o português, mas a Gestalt é uma ideia, é um estado de transcendência dos sentidos. É uma ideia que explica que o conjunto, que um sistema, ele não é simples somatória dos seus elementos. Por exemplo, inteligência coletiva não é a simples somatória da inteligência daqueles indivíduos. Por exemplo, meio ambiente do trabalho não é simples somatória de direito do trabalho com direito ao meio ambiente. Uma fusão, uma intensa interação entre elementos que cria um sistema, uma terceira coisa em relação às suas partes, que possui uma lógica própria, um raciocínio próprio, em que tudo está muito interconectado. É um estado de sentido, de percepção, em que a catarse te leva a raciocinar com uma lógica própria. Então a gente fala em dimensões de direitos fundamentais e não em gerações de direitos fundamentais. A propósito de Gestalt, quem fala muito sobre Gestalt é o grande mestre professor Guilherme Guimarães Feliciano. Ele fala muito de Gestalt para justamente se referir a meio ambiente do trabalho, que ele encara como um sistema com uma lógica própria. Vamos falar ainda, para encerrar esse plano teórico, a gente viu, portanto, os direitos fundamentais, viu que eles são separados em dimensões de direitos fundamentais. Mas aqui, até agora, eu falei em direitos fundamentais como gênero. Com a minha liberdade conceitual, afinal, conceituar é uma liberdade autoral, eu defini direitos fundamentais como aqueles direitos necessários à consecução de uma vida justa à luz de um determinado padrão. Agora, em sentido estrito, a doutrina prefere uma classificação que atualmente é a classificação prevalente. Também, a partir de Ingo Wolfgang, a gente consegue ter uma visão da diferença entre direitos naturais, direitos fundamentais, direitos do homem e direitos humanos. E também essa questão de nomenclatura é muito importante. Vamos lá. A gente tem como algo tradicionalmente aceito a expressão direitos naturais para se referir a direitos que decorrem da própria humanidade. Esse é um pensamento que vem desde os estoicos, mas é mais aprofundado pela escola romana do direito natural. Daí ali no Renascimento a gente vai ver uma série de doutrinadores dessa escola do direito natural para defender direitos fundamentais dos índios, né? Os direitos fundamentais possuem essa historicidade. Quando você falava em direitos fundamentais no século XIX, em 1779, na época do liberalismo e tal, você excluía mulheres. Mulher não, como assim? Direitos fundamentais do homem, etc. Mas os direitos fundamentais, eles possuem essa historicidade, eles vão se desenvolvendo. E é importante, então, a gente ter claro essa noção. Direitos naturais são direitos essenciais ao ser humano, são direitos que antecedem a própria existência do Estado, são direitos que decorrem diretamente da minha humanidade. Da minha humanidade, a palavra é humanidade, não é humanidade. São direitos naturais, aqueles que decorrem diretamente da tão só humanidade e que independem de um reconhecimento formal por parte do Estado. São direitos antecedentes ao Estado. Dessa forma, não são necessariamente direitos positivados.
Quando esses direitos naturais são positivados, isso é, são revelados num texto escrito, aceito segundo as normas de competência de um determinado sistema jurídico, então quando os direitos naturais são positivados, aí a gente passa a falar em direitos do homem. E por sua vez, quando esses direitos do homem são direitos que foram positivados na ordem jurídica internacional, aí a gente fala em direitos humanos. Ao passo que se esses direitos do homem forem positivados na ordem jurídica nacional, na ordem jurídica interna, aí a gente usa a expressão direitos fundamentais em sentido próprio, em sentido estrito. É uma opção da doutrina que se inspira no Constituinte. O Constituinte brasileiro, ao falar desses superdireitos positivados no âmbito interno, vai falar dos direitos e garantias fundamentais. A exemplo do que também faz a Constituição Portuguesa de 1976 ou a Lei Constitucional Alemã, a Lei Fundamental da Alemanha. E a importância dessa distinção de nomenclatura é muito grande. Em primeiro lugar, o direito trabalha com linguagem unívoca. A gente deve evitar confusões. Então eu falo direitos fundamentais, eu estou querendo me referir, quando eu falo direitos fundamentais em sentido estrito, estou querendo me referir àqueles direitos positivados na ordem interna, direitos humanos, aqueles direitos do homem positivados na ordem internacional. É importante você ter não cair em confusões quando vai falar em matéria jurídica. E a segunda razão, e mais importante até que a primeira, é que quando você dá nomes diferentes para essas duas coisas, uma coisa é direitos fundamentais, outra coisa é direitos humanos, você estabelece referenciais comparativos que vão permitir a evolução, a comparação, vai permitir você comparar, olha, o padrão de direitos fundamentais, em sentido estrito, com o padrão de direitos humanos. E daí você tem um impulso para uma evolução, direitos fundamentais tentando chegar naquilo que os direitos humanos já positivaram. Ao mesmo tempo, no Brasil tem determinadas áreas, como trabalho escravo, em que o direito fundamental brasileiro está à frente do direito internacional, e daí é o caso de exportar um certo desenvolvimento, uma certa doutrina. Essa é uma tarefa que é importante também, não é só um fluxo centrípeto, é também centrífugo. A gente tem coisas para ensinar, tem sim. Então, essa é a razão da distinção. Agora eu quero fazer aqui uma síntese para a gente encerrar essa parte teórica da nossa aula. A síntese que eu vou fazer é a seguinte. Senhores, um direito de terceira dimensão é um direito de terceira dimensão por duas razões. Conforme o caso, podem ser razões alternativas ou razões cumulativas. Ele é um direito de terceira dimensão, é um direito, portanto, fundamental de terceira dimensão, pelo aspecto subjetivo ou pelo aspecto objetivo. Você possui indicadores subjetivos e indicadores objetivos para dizer o que são direitos de terceira dimensão. O principal indicador subjetivo, ou seja, é a titularidade do direito, sem entrar aqui na discussão entre titulares de direitos e destinatários de direito, mas pelo aspecto subjetivo, direitos de terceira dimensão são aqueles direitos ou interesses difusos. É aquela concepção formal do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que vai falar entre direitos difusos, direitos coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos. É o nosso referencial normativo para falar o que são direitos de terceira dimensão com um viés estritamente subjetivo, um viés à luz da titularidade desses direitos. São direitos que, ou pela sua origem comum,
ou pela sua natureza indivisível ou divisível, ou pela relação jurídica que as partes titulares desse direito têm entre si ou com a parte contrária. Vai ser isso que vai definir subjetivamente um direito de terceira dimensão, embora quando a gente fale em alguns direitos individuais homogêneos, não necessariamente a gente vai estar falando de direitos fundamentais de terceira dimensão, porque às vezes simplesmente são direitos com uma origem comum, mas que não estão na essência da dignidade necessariamente. Complementa esse aspecto subjetivo para você definir quais são os interesses, os direitos fundamentais de terceira dimensão, complementa esse aspecto subjetivo um aspecto objetivo, que é o que a gente vem falando até agora, que é a dignidade da pessoa humana. Essa contribuição da escola de Frankfurt, que acabou resgatando a filosofia social, a filosofia da ética, a ética humana, e acabou ganhando vozes. A gente vai ver John Rawls, muitos outros autores, etc., falando sobre a dignidade no epicentro desse ordenamento jurídico. Então, o referencial objetivo para os direitos de terceira dimensão é a circunstância desse direito estar umbilicalmente afeto à consecução da dignidade da pessoa humana. Prestem atenção, vejam só que interessante a fluidez dos interesses de terceira dimensão. Isso vai afetar a questão de manejo de ação civil pública, legitimidade para a tutela de direitos. Eu tenho uma determinada empresa, existe um determinado empregador e esse empregador descumpre as normas sobre jornada com relação a um de seus trabalhadores. Sob o ponto de vista desse trabalhador, a gente está diante de um interesse individual que vai se resolver, de repente, com pagamento de horas extras, etc. Se essa prática é repetida com outros trabalhadores, a gente está diante de consectários patrimoniais, adicional de hora extra, que vão poder ser pleiteados, e a gente vai estar falando aqui de um interesse individual homogêneo, tem uma origem comum, etc. Agora, se eu mudo o ângulo de análise, se eu pensar que essa empresa ela tem uma política assintosamente concebida de sonegação, de supressão de direitos trabalhistas, aí eu estou falando, não é um caso pontual de desrespeito às normas sobre jornada, aí é um caso de consciente descumprimento do ordenamento jurídico, aí eu estou diante de um interesse indivisível. Eu estou querendo, por meio de uma tutela, que essa empresa se abstenha de exigir mais de 2 horas extras, salvo nas hipóteses absolutamente excepcionais previstas na lei. Eu não estou falando dos consectários financeiros, pagamento de adicional hora extra, estou falando de medidas para acabar com essa política. Aí é um enfoque de uma questão que assume os ares de direito coletivo em sentido estrito, porque são interesses indivisíveis, são essa política, né? E que afetam aquela coletividade de trabalhadores que está relacionada com a parte contrária por meio de uma relação jurídica base, que é o contrato de trabalho. Então eu caio diretamente na hipótese ali de direito coletivo em sentido estrito, prevista pelo artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. E essa mesma situação, se eu analisar com outro enfoque, com outra lente, veja só, quando eu tenho normas limitadoras de jornada, eu também estou defendendo aqui um interesse do mercado de trabalho. O mercado de trabalho deseja que, ao invés de você sobrecarregar a jornada de seus trabalhadores, que você contrate, abra mais uma vaga, contrate mais um empregado para dar conta daquela sua demanda por força de trabalho. Então, sobre esse ponto de vista, eu estou diante de um interesse difuso do mercado de trabalho como um todo. E mais, se a gente está diante de uma atividade com altos índices de acidentes, e esses acidentes são potencializados pela sobrecarga de jornada, o trabalhador cansado tende a se acidentar, então também eu estou diante de um interesse difuso, já que eu estou tutelando
aquele interesse da comunidade, porque afinal de contas o custeio do acidente de trabalho acaba pulverizado na sociedade sob forma de benefício previdenciário, auxílio doença acidentário. Então vocês percebem que na esfera dos direitos de terceira dimensão, a gente tem a possibilidade de que um mesmo fato, um único fato, irradie vários feixes de interesses. Isso tem a ver com o que Rodolfo Camargo Mancuso chama de intensa litigiosidade interna do objeto da tutela meta-individual. Ele é instável, é que nem aquele elemento da tabela periódica que não se mantém por muito tempo, ele é volátil, ele, conforme o ângulo que você enfoca, você está diante de outra natureza, de outro interesse. E isso é muito interessante, vai afetar muito questões, debates envolvendo legitimidade do Ministério Público, envolvendo legitimidade de associações, de sindicatos, etc. Bom, senhores, eu acho que isso é tudo da nossa parte teórica. Vamos fazer aqui apenas uma síntese, então, sobre direitos de terceira dimensão. Um direito é um direito de terceira dimensão porque é titularizado por muitas pessoas, é o enfoque subjetivo, é de titularidade difusa, ou, conforme o caso, está umbilicalmente relacionado à consecução da dignidade da pessoa humana, o enfoque objetivo. Então eu posso ter possibilidades de atuação numa ação civil pública, por exemplo, apenas com base nesse enfoque objetivo. Por exemplo, direitos da criança. O ECA autoriza, se não me engano, o artigo 102, alguma coisa, não me lembro, autoriza a ação civil pública para a defesa do interesse de uma única criança. Quer dizer, às vezes o grau é tal de ofensa à dignidade, a um valor absoluto da comunidade, que a ofensa, fazendo uma única vítima, na verdade está afetando toda a sociedade. Toda a sociedade é titular da indignação em face daquele direito violado. De forma que não é apenas a expressão numérica quantitativa que vai definir a possibilidade de ação civil pública. É também a proximidade do interesse a se tutelar com a consecução da dignidade da pessoa humana, com a consecução dessas condições justas de dignidade. Então essa é a síntese. Um direito é de terceira dimensão porque é titularizado por muitas pessoas ou porque está umbilicalmente afeto à consecução da dignidade da pessoa humana. Feito isso, agora eu vou dar mais uma pausa e a gente vai para o ponto culminante dessa nossa breve aula, quando a gente vai falar de enfoques, de efeitos práticos, vai fazer o cruzamento entre esses direitos fundamentais, essa teoria, e as aplicações práticas, as demandas do direito do trabalho. Até o próximo bloco, meus amigos.